Reis. Daí, Raul, como é que tá? Tudo bem, boss? Tranquilo, meu amigo? Fica aí com a gente, vamos trocar uma ideia bacana aí já, tá? Nosso parceiro de patriota. Então, cristão e política, política e cristão, o que vocês pensam a respeito? Tudo certo, querido? Tudo certo, irmão? Querendo depois deixar uma pergunta e fica à vontade, tá? Pode digitar, nós vamos ficar anotando aqui para perguntar, para repassar ao nosso convidado de hoje. Vamos aguardar os nossos amigos que vêm participar conosco aqui. Seja bem-vindo. Então, estamos aguardando, já iremos iniciar aqui o nosso bate-papo com o nosso amigo Esdras Carvalho, nosso convidado da noite. Boa noite, Magna. Bárbara, boa noite. Fica por aí. Quiser fazer alguma pergunta, pode ir digitando aí, nós estaremos depois repassando ao Esdras, que já está entrando aqui conosco. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Grande Arlington, fala, meu querido. Fica por aí. Já vamos iniciar nosso bate-papo aqui. Bem interessante o assunto, pertinente para nós cristãos, para nós que queremos um país melhor, uma cidade melhor. Esdras Carvalho, está chegando, meu irmão. Vamos lá. Travou a cara esse negócio aqui. Graça. Grande Esdras. Meu amigo Adalberto. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Bem, obrigado. E você, como está? Opa, estamos à tua espera, depois de um dia de bastante trabalho, correria. Eu sei que para ti também não foi diferente. Verdade. Conversamos aí durante o dia e a tua agenda não é fácil, né? Não é fraca. Teus minutos fazem falta nos segundos, então. Rapaz, e hoje foi um dia tenso. É. E hoje foi um dia tenso também, né? Atípico. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo, resolvido? Tudo certo, estamos aí. Equacionado, tá prontinho? Sim, estamos aí, graças a Deus. Vamos fazer uma boa conversa aí. Tá certo. Qual é o nosso bom tema de hoje aí, Léo? Vamos encarar esse negócio espinhoso aí, o cristão e a política. Tá certo, mas deixa eu primeiro aqui. Tô mandando convite para a turma aqui, viu? Tá mandando aí? Tô mandando convite aqui. Tá certo. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Quem é Esdras Carvalho? Vou primeiro te apresentar aqui. Só que eu anotei, cara, que o teu currículo aqui não é fraco, não é fácil, que eu preciso ler, tá? Senão não consigo falar. Ivandro está por aí também, nosso amigo Ivandro de Souza. Fica por aí, estamos contigo. Esdras Fernando Carvalho é joinvilense, nativo, né? Casado com a Gisele, pai do Jader e da Jennifer. Tem
Teologia e também Administração de Empresas, mestrado em Teologia pela PUC do Paraná, em Curitiba, é escritor, autor de 2 livros, Oratória para Pregadores, Assim é que se Prega, e coautor do livro Depressão entre Cristãos. E agora? É pastor na IADJU, ligado à CIADESCP e também à CGADB. E também é primeiro secretário no CPJ, Conselho de Pastores de Joinville. Este é o Esdras Carvalho, que tirou um tempinho na sua correria para estar conosco hoje aqui, conversando sobre cristão e política. Estamos aí servindo a Deus, trabalhando, estudando, procurando fazer o melhor possível. De fato, atuando ainda, né, como o secretário do Conselho de Pastores e, enfim, com essa dedicação que temos tentado dar à Igreja de Cristo aí e temos caminhado assim, juntos com a nossa cidade, né? Tá certo. Vamos iniciar aqui, eu vou te fazer a primeira pergunta aqui, que o tema é bastante complicado e pode se tornar polêmico, né? Mas nós vamos caminhar bem aqui contigo. Vida cristã, Esdras, o que é vida cristã? Vamos lá. Temos aí alguns amigos nossos, né? O Anderson, a Tati, o Mário, o Marco Vailate. O pessoal chegou por aí. Benção, amigos, queridos companheiros da nossa congregação ali. Gente abençoada. O Mário lá do João Costa. João Mário. Costa, Bemevolte, o Mário, né? Tá no Não, o Mário é do João Costa. Ah, não, o Mário é do Bemevolte. O Sandro que é do João Costa. Sandro tá no João Costa. É isso aí. É isso aí. Ó, o Tiago voltou lindo. Mas vamos lá, cristão. O cristão, vamos ser o mais prático possível, né? É o seguidor de Cristo. É aquele que entregou sua vida a Cristo, o reconhece como seu Salvador e Senhor, e como um bom discípulo, ou como um discípulo, ele segue os passos do seu mestre. Ele imita Cristo, como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Viver a vida cristã, portanto, é viver a vida na perspectiva de Cristo, do ponto de vista de Cristo, como Cristo quer que vivamos. Esse é o cristão. Um abraço ao nosso comunicador da 107, pastor Cleiton Vidal, pastor nosso Cleiton, amigo. Grande amigo. Então, grande amigo. O homem do Querência Feliz. Ô Esdras, e nessa linha de raciocínio, qual é o principal ponto de confiança e apoio de um cristão? Esse eu acredito que é um bom ponto de partida nosso, né? Sim. Porque nós vamos falar um pouco sobre confiança, né? E aí é que está. A gente vai acabar descobrindo o desdobramento das importâncias que existem nessa tua pergunta. Qual é o principal ponto? Onde é o fulcro, a alavanca de sustentação que se apoia o cristão? O cristão é aquele que crê única, exclusiva e absolutamente em Deus, o soberano Criador dos céus e da terra. Nós não pomos a nossa fé, nós não colocamos a nossa fé sobre homens, sistemas, circunstâncias, etc, etc, etc. Então, se tem uma coisa que distingue um cristão das demais pessoas, é justamente essa confiança inabalável que ele desenvolve na palavra de Deus, na pessoa de Deus. Ou seja, o cristão vê o caos acontecendo ao seu redor e ele não perde a confiança, ele não deixa de crer. Isso vai fazer uma diferença muito grande ao longo da nossa discussão hoje, já que nós vamos falar sobre o cristão e a política. Mas de arrancada, é bom nós deixarmos isso claro. O cristão confia exclusivamente, absolutamente, unicamente em Deus, no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Certo. E hoje nós vivemos, vamos partir um pouquinho aqui para o momento que nós estamos, um momento bastante truncado, bastante complicado a nível nacional, e por que não dizer também estadual, e até aqui na nossa cidade de Joinville, com a política, né? Até que ponto o cristão pode ou deve se envolver com a política, ou na política? Vamos lá. Sabe que tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? Religião e política se discute?
né? Sim. É uma coisa para se discutir. Tem aquele senso comum, né, de que algumas discussões não são produtivas, não são frutíferas, né? Futebol não se discute, política não se discute, religião não se discute, gosto não se discute. E nesse caldo, olha aí o pastor Fernando Cardoso, de São Paulo, grande amigo, está aí, ó. Seja Em São bem-vindo, Paulo, pastor. da Assembleia de Deus, lá em São Paulo. Grande amigo, está sempre no Senapeves conosco. Grande amigo. Bem, Bem-vindo. e a religião e a política? Esse tema, religião e política, se discute esse tipo de coisa? Primeiro, vamos olhar como olha um cristão. As escrituras nos afirmam categoricamente que toda a autoridade dos céus e da terra foram dadas ao Senhor Jesus, ao nosso Senhor. Logo, o reino de Cristo se estende por todas as esferas da sociedade. Não há um canto sequer, um aspecto sequer da vida humana, logo da vida em sociedade, que esteja além do alcance do reino de Cristo, que esteja além das dimensões do reino de Deus. Não existe nenhum centímetro sequer da vida humana, nenhum milímetro sequer, que não possa dizer que não pertence ao Senhor Jesus. Exato. Mas eu vi que chegou aí o Sérgio, fotógrafo, a Carolina, e também você quer fazer menção, com certeza, de mais um ilustre convidado aí, né? Nosso comandante Coelho, Nelson Coelho. Seja Amigo. bem-vindo, comandante. Fica conosco aí, tá? Estamos juntos nessa empreitada por Joinville. Verdade. Seja bem-vindo aí. Comandante, um abraço. Bom tê-lo conosco aqui. Deus o abençoe. A Sueli Marim, Aliás, pastora, seja bem-vinda. Oh, que bênção. Glória a Deus. Muito bem, eu dizia então que não existe nenhum centímetro da vida humana que Deus não possa dizer assim, ó, me pertence. Eu tenho domínio sobre as esferas da vida humana. Ora, se todos os aspectos da vida em sociedade são abarcados e envolvidos pelo alcance, pela extensão do reino de Deus, logo, o território da política também é. Aliás, tem uma frase de um teólogo canadense que eu gosto, que é a seguinte: ninguém melhor do que os cidadãos do reino de Deus para pensar sobre o florescimento das cidades dos homens. Ou seja, nada melhor do que um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus, olhando para a nossa cidade de Joinville, para as cidades dos homens, e dando para os seus rumos e para os seus destinos a perspectiva da fé cristã, a perspectiva da palavra de Deus. Então, se a gente notar desde lá do começo, quando Deus chama Abraão, por exemplo, que Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus e diz, eu vou fazer de você uma grande nação, o propósito de Deus era, em ti serão benditas todas as famílias, todos os povos da terra. Famílias, povos, nações, isso tem a ver com, inevitavelmente, a organização política. Logo, religião e política se discute sim, afinal, Deus é Senhor sobre todas as áreas da vida. Então, isso nos leva a conduzirmos-nos pelas posturas coerentes da fé cristã. A grande questão é, onde houver um cristão, haverá ali uma representação legítima do reino de Deus. E se no território da vida pública houverem ali os cristãos, ou houver cristãos ali, haverá ali os representantes legítimos do reino de Deus. Até porque a representação do reino de Deus, esta sim, não é alcançada pelo voto. Essa não se alcança na urna. Então, se nós queremos ter os cristãos, aqueles que são legitimamente pertencentes ao reino de Deus, se nós os quisermos na esfera da vida pública, dos ambientes políticos, nós precisamos nos envolver com a política. Portanto, religião e política se discute, sim. Se conversa, sim. Se fala sobre isso, sim. Então, temos base bíblica, já que estamos falando de política e cristão, temos base bíblica para que um cristão venha participar da vida pública
até sendo candidato em diversas esferas que tem na vida pública, de vereador a senador. Isso tem embasamento bíblico para isso, pastor Esdras, certo? Eu diria o seguinte, ó, nós temos todo o embasamento bíblico necessário para sustentar que o cristão se envolva nos assuntos de ordem política. Dentro do grande espectro, da grande pauta que é a política, existe uma particularidade, existe um recorte específico para uma parte da política, que é a política vista sob o viés da política partidária, ou seja, o cristão vinculado a um partido político e na qualidade de membro de um partido político, apto a concorrer, a pleitear vagas políticas, vagas nos assentos da vida política, da vereança até a vida do vereador, do senador, como você mencionou. Até o presidente da República, obviamente. Ou seja, se o cristão se envolve com política, até porque a política envolve toda a vida, o aspecto todo da vida, logo, dentro da política, há uma parte dela, que não é o todo, é uma parte que é a vida da política partidária. Os partidos políticos que lançam os candidatos que alcançam o seu objetivo, a cadeira, e no assentar-se naquela cadeira, no desempenho do ofício da vida pública, atendem à res pública, à coisa pública. Logo, temos sim um embasamento doutrinário, teológico e bíblico para o envolvimento do cristão em toda a esfera política, inclusive, aí sim, a política partidária que pleiteia voto e que disputa em época de eleição, como é esse o caso desse ano, e que, uma vez alcançado o objetivo, vai trabalhar como representante legítimo do povo que nele votou. Claro. A pastora Sueli está fazendo um comentário ali. Ó. O Isso. voto do cristão é um aval para quem vai nos representar. Né? É isso aí. Realmente é isso aí. Nós necessitamos participar tanto votando quanto sendo votado para que possamos representar a nossa sociedade da melhor maneira possível dentro de um embasamento cristão, né? Verdade. Verdade, né? Chegou mais gente aí, chegou juventude ali da Nova Jerusalém, chegou músicos ali, como a irmã Ariane da Nova Jerusalém, chegou o Douglas. Tem o pessoal aí participando com a gente. Deus abençoe todo mundo aí. Muito obrigado, pastora Sueli. O mano cantor Éder Carvalho também está conosco. Mas tá aí o mano, tá aí o caçula, sim, tá aí participando aí, né? Com a gente. Bem-vindo aí também, queridão, nosso amigo, também o evangelista Éder Carvalho. Uma outra coisa, nós vivemos em sociedade, pastor Esdras, e temos direitos e deveres, como cidadãos, direitos e deveres. Dentro desses direitos, eu falei rapidamente aqui, dentro desses direitos é ser votado. Como também dos deveres, votarmos. Nós temos, o nosso voto não é facultativo. Para nós, a eleição, o voto ainda precisamos fazê-lo, né? É um dever ainda. E, como tal, nos colocarmos à disposição para sermos votados. O que o senhor, como pastor, como líder cristão, fala a respeito disso aí, desses direitos, até onde podemos ir e devemos ir, e nos deveres, até onde podemos e devemos ir? Bom, eu parto sempre de um pressuposto teológico, né? Para mim, a fé cristã dialoga diretamente com a estrutura pública. Hoje se fala até nos meios teológicos do que a gente chama de teologia pública, mas eu só fazendo uma menção aqui. O fato é que a fé cristã tem algo a dizer para a coisa pública. A partir dessa premissa teológica, nós temos que colocar diante de nós o teu questionamento, que é entre os direitos e os deveres. Vamos pensando ponto por ponto. O direito de votar, que no Brasil ainda tem essa característica de dever, porque o cidadão ainda é multado, ainda que seja uma coisa irrisória, mas ele ainda é multado e ele perde algumas, como por exemplo, ele não pode retirar um passaporte se a sua
obrigação eleitoral não estiver quitada. Mas eu acho que isso é muito mais um resquício de duas coisas. Primeiro que a gente vem, né, de um regime militar, que não está muito distante de nós, e que trabalhou bastante com essa questão do imperativo. Segundo que isso era uma espécie de, assim me parece, maneira de educar o cidadão a reconhecer o valor do voto. Então, se deixar à vontade ele não vem, vamos colocar uma pequena imposição ali. Mas já deu tempo de retirar essa imposição para deixar que seja direito. Mas tudo bem, que seja exclusivamente um direito, né? É um direito nosso. E convém que o cristão, a gente que frequenta a igreja, que senta no banco da congregação, convém que a gente abra os olhos e que a gente não abra mão desse direito. Veja bem, o cristão que está nos assistindo agora, ele deve pensar o seguinte: se existe um lugar, não é bem essa frase, mas vamos ficar com ela. Se existe um lugar da onde o cristão não pode se ausentar, é o lugar da política. Por quê? Porque há sempre um movimento político querendo calar a boca do cristão, querendo sufocar os direitos do cristão. Então, eu, como cristão, não posso abrir mão do meu direito de votar. Nós estamos vendo aí, vamos falar mais para frente um pouquinho, sobre esse movimento do Supremo, do Fachin, especialmente, o ministro do Supremo, querendo propor a questão do voto representativo do cristão, do que ele está chamando de abuso de poder religioso. Mas deixemos essa questão de lado por agora. Só para nós falarmos da importância do direito, né? Nós estamos aqui com o pastor Denilson Lima conosco. Deixa eu fazer menção dele, que ele é um grande amigo, eu o conheci lá nos Estados Unidos, ele é um grande pregador da palavra de Deus. Me foge agora a memória o estado que ele mora. É um expositor das escrituras, pregador de escatologia bíblica, um mestre na escatologia bíblica, e nos acompanha aqui. Um abraço, meu amigo. Deus lhe abençoe. O Bruno Beririu também. O Bruno, nosso amigo. A pastora Andréa também está conosco aí. Também chegou aí, eu vi ali. Também está conosco. Benção. Grandes amigos. Sempre. Bom, então é um direito do cristão. O cristão vota e pode ser votado. Vamos imaginar o seguinte: o cristão que gosta de ser inimigo da política, dos assuntos envolvendo política. Se fosse tirado do cristão o direito de ser votado, como nós reagiríamos? Né? Se baixasse um decreto, ele fosse aprovado em todas as instâncias do poder no Brasil e finalmente passasse pela sanção e viesse, a partir de então, a obrigatoriedade do cumprimento da nova lei. Cristão não pode ser votado. Vota, mas não pode ser votado. Nós iríamos reclamar. Nós iríamos dizer que isso é perseguição. Nós iríamos dizer que isso é supressão de direitos adquiridos. Agora, uma vez que nós temos o direito de ser votados, aí nós julgamos improcedente que um cristão pleiteie uma função pública. Por quê? Se é um direito do cristão ser votado. Então, eu acredito que esse direito precisa, sim, ser muito bem utilizado. Eu tenho algumas ressalvas, nós somos amigos há muito tempo, você sabe disso, a partir de algumas circunstâncias que envolvem essa projeção do cristão aos ambientes da vida pública. Todavia, eu acho que é indiscutível essa ideia de que é um direito e que, se é um direito, nós temos que fazer uso desse direito. O direito de votar e de ser votado. Eu não abro mão do meu direito de votar. Eu voto, procuro fazê-lo o mais consciente possível. Entendo que não sou homem de vocação para a vida pública, não me imagino pleiteando um cargo público, não acredito que terei algum dia esse objetivo. Desconhecemos o amanhã, mas me entendo um homem vocacionado para o pastoreio e para a ministração da palavra de Deus. E não quero, não planejo misturar essas coisas. Não planejo pedir voto. Não planejo pedir voto. Que bom. Todavia, não abro mão do meu direito de votar. E ao fazê-lo, fazer o mais consciente possível, avaliando o candidato, seu histórico, o partido e a filosofia por trás desse partido, que vai nortear as escolhas na hora dos votos.
Tenho orgulho de dizer em quem nunca votei e em quem votei. Tenho orgulho de dizer, graças a Deus, porque fiz isso de maneira consciente. E acho que o cristão precisa, quando vocacionado para a vida pública, quando entende por convicção profunda que tem uma vocação para o exercício do mandato, deve sim se colocar à disposição da sociedade, planejar uma campanha exitosa e, contando com a bênção de Deus, alcançar esse objetivo e representar a igreja. Direitos, deveres. É dever de cada cristão exercer seu direito de cobrar aquele homem, aquela mulher em quem ele votou. É dever nosso, como cristãos, acompanhar os movimentos da vida política brasileira do nosso país. Pode falar. Antes de continuar, voltar um pouquinho aqui no direito, né? No direito, vamos lá, podendo até ser candidato no caso, tá? Existe algum alinhamento bíblico na questão partidária? Eu sei que não, mas existe algum, na ideologia, por exemplo, para que o candidato cristão possa se ligar justamente através da Bíblia, em que partido ele se filiar, que caminho ele tomar, que direção ele seguir na questão pública, partidária, política, ou em quem votar. Não só como candidato, mas também em quem votar. Tá? Ele pode ser candidato, né? E também em quem votar nessa questão ideológica. Existe algum direcionamento bíblico, pastor? Vamos lá. É uma pergunta que requer quase uma dissertação. Né? Não, com calminha. Requer quase uma dissertação, porque ela é complexa. Certo. Nós entramos numa esfera polêmica. Veja só. Até pelo termo que está tão em voga, né? O termo ideologias. Né? Estão na moda. Sim. Bom, vamos começar falando sobre o cristão na escolha, no voto, depois no cristão que se candidata. Eu não acredito, por exemplo, que um cristão deva votar com liberdade e com consciência tranquila em candidatos que representem um engajamento filosófico, ideológico e político com pautas que contrariem os princípios do Evangelho, os princípios da fé cristã. O que se espera do cristão? Que nós levemos ao mundo o que a fé cristã tem para levar ao mundo. Ora, se eu dialogar com questões que afrontam diretamente a teologia bíblica, dificilmente eu vou conseguir me justificar dentro dessa minha suposição, ou desse meu posicionamento. Então, quando eu avalio um político, a minha pergunta necessariamente não é um versículo bíblico que me justifique para aquele político, mas a visão de mundo que ele tem, que a gente chama tecnicamente de cosmovisão. A visão de mundo que norteia um homem, uma mulher que se propõe a um cargo público, e eu, como um eleitor que vou votar em alguém, vou escolher em alguém. Eu preciso avaliar exatamente o histórico desse indivíduo, as origens dele, a filosofia do partido ao qual ele pertence. Eu não sei até que ponto nós vamos aqui, em termos de ser tão claros, né? Eu não sei exatamente qual é o nível do melindre, né? Que a gente que a gente está disposto a encarar. Mas nós precisamos pensar, sim, no partido político, nas ideologias que ele defende e no quão contrárias são as pautas de um partido e de um candidato no que diz respeito aos princípios da fé cristã. Nós precisamos pensar nisso. Assim também o homem, ou a mulher, o cristão, que vai se lançar à vida pública. Como é que eu, o Esdras, um cristão, um discípulo, posso me alinhar a uma ideologia de extrema esquerda? Por exemplo, se ela será favorável a todo tipo de pauta que afronta diretamente os princípios do Evangelho. Assim como eu conversava com um amigo bastante inteligente, inclusive,
E ele tem razão quando ele diz assim, nem sempre é o pacote completo. Né? Por exemplo, vamos imaginar aqui a figura do Adalberto. Né? O Adalberto, ele vinculado a um partido de esquerda, mas não quer dizer que ele concorda com tudo. Ok, mas e quando ele tiver que fazer coro à maioria do partido? Quando ele não puder se manifestar contrário a uma direção que vem vertical, de cima para baixo. Então, aquele que vai se candidatar tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Nós vivemos, por exemplo, agora, nesse exato momento da nação, um momento em que nós somos escravos de quase 2 décadas de tentativa do que a gente pode chamar de capitalismo de Estado. Uma ideologia tão cara à extrema esquerda, e que a gente viu que predou o país, arruinou a nação, nos levou aos piores índices que a história pode registrar. Dizer que o evangelho combina com isso é um absurdo. Por outro lado, a gente vai ter o cristão que diz, não, mas e a justiça social? Veja bem, cabe à política, às decisões políticas, a condução da nação, a solidariedade, o partilhar, cabe ao indivíduo. Cabe ao indivíduo. Eu estou sendo meio cuidadoso nos termos, mas se a gente fosse bem claro, é o seguinte, eu não posso imaginar que o Estado tem que me dar tudo. Isso aí é o que o professor Franklin Ferreira chamou, por exemplo, de idolatria do Estado. Não posso imaginar que o Estado seja obrigado a me dar tudo. Aliás, se tem uma coisa que a gente tem que ter como máxima, que os teólogos que analisam esse tema dizem, e eu concordo com eles, é que quanto menos liberdade econômica há num país, por exemplo, maior é o índice de pobreza e o índice de marginalização que acontece. Porque a pergunta é quanto da tua riqueza ou da tua riqueza é capaz de suprir a pobreza do outro? Essa é uma pergunta feita ao indivíduo e não ao Estado. Essa é uma pergunta feita ao indivíduo e não ao Estado. Então é uma seara difícil de caminhar, melindrosa, sim, mas necessária. Um cristão tem um outro cuidado que a gente tem que tomar. Tem alguém fazendo uma pergunta aí? É o Éder, né? O ideal é que o político evangélico represente a igreja ou apenas a sociedade como um todo? Outra pergunta espinhosa, né? Outra pergunta espinhosa. Mas vamos lá. Não é porque um partido, muito cuidado com isso, não é porque um partido põe o nome de cristão na sua legenda, na sua logomarca, que ele conhece o que é o evangelho, o que é o cristianismo, e que ele foi fundado sobre pressupostos que a gente pode se encher o peito e chamar de conservadores. Verdade. Não é por causa disso. Porque hoje está se surgindo uma moda, por causa da nova onda da direita que chegou no Brasil e que é positiva em muitos aspectos, mas está surgindo uma moda agora de um monte de gente pegar carona em partidos que se apresentam como partidos cristãos, e, na verdade, não são nada de cristãos. Nós estamos vendo isso agora no nosso estado catarinense. Nós somos agora vítimas de uma fraude eleitoral, de um engano absurdo, de alguém que embarcou de carona numa onda e, uma vez alcançado seu objetivo, tem sido motivo de decepção em todos os lados. Ou seja, o cristão tem que avaliar o partido e também o candidato. Porque tem gente embarcando na onda, Adalberto. Tem gente aproveitando a moda. Vamos imaginar assim, ó, o fulano lá, o Esdras, vira um fenômeno de votos. Daí o Serginho da esquina, ele se lança candidato e diz, aqui é Esdras na veia. Mas, na verdade, quando ele estiver lá, ele vai votar contra todo tipo de pauta que o Esdras, um cristão que olha para a sociedade com uma cosmovisão bíblica, teológica, ele não vai votar na mesma linha que eu votaria. Então, nós temos muita gente, os nossos irmãos em Cristo, que precisam tomar esse cuidado, fazer uma escolha coerente com a nossa fé. Isso é imprescindível. Verdade. Nós já estamos indo para o final, que o tempo é limitado, né? São 40 minutos, nós temos mais 5 minutos aqui. Já foi. Uma pergunta que me passaram aqui agora, podemos dizer que o cristão tem que pensar diferente
em pensamento bíblico, ali já foi colocado, também foi perguntado aí, se o cristão sendo eleito, ele vai legislar na causa apenas da igreja ou num todo, né? Eu sei que a pessoa se coloca à disposição da sociedade, é da cidade, do estado ou da nação. Então ele não vai legislar simplesmente por fazer parte de uma denominação evangélica ou de uma denominação cristã, legislar só pela causa cristã. Ele tem que realmente legislar para o município. Vamos ficar aqui na nossa casa aqui. Tem que legislar para o município. Para um todo, município. Né? Concordo com isso? Eu acho que o engano dessa nossa dúvida que surge para todos nós é o seguinte: se resolve rápido. Um cristão, uma vez alçado à função pública, ele não pode privilegiar o seu segmento em detrimento do outro. Exatamente. É disso que se trata. É claro que se eu me candidatasse a vereador, coisa que não vai acontecer, se eu me candidatasse a vereador e fosse eleito, eu não podia passar 24 horas por dia pensando o que eu posso fazer para melhorar a vida dos crentes enquanto munícipes, em detrimento dos que eu não considero crentes. Não. Eu preciso olhar para todas as pessoas da cidade, mas o meu olhar para a cidade é o olhar de um cristão. A minha cosmovisão me acompanha onde eu vou. Então, quando a cidade debate um tema voltado à educação, eu não estou lá pensando nos crentes que eventualmente me elegeram. Eu estou votando de acordo com as minhas convicções, que são respaldadas pelo aparato doutrinário, bíblico e teológico que me sustentam. Verdade. Pelos quais eu daria a minha vida. Não é que eu estou votando no Adalberto que congrega comigo, ou melhor, não é que eu estou pensando no Adalberto que congrega comigo e o meu voto. O meu voto não está sendo pensado no Adalberto. Eu estou pensando na cidade como um cristão tem que pensar na cidade. E um cristão pensa, essa pauta não é boa para a cidade. E aí as pessoas o acusam de estar legislando para a igreja. Não está legislando para a igreja. Ele é um cristão de convicções profundas, que não abre mão dessas convicções profundas e que está votando da sua perspectiva, da sua cosmovisão. É disso que se trata. Exatamente. Muito bem colocado a tua fala aí, pastor Esdras. Muito bem colocado mesmo. Nós temos 2 minutos, tá? Então, para as tuas últimas colocações, Osiel e Daiane, nossos amigos. Osiel e Daiane, Mateus Stano, amigo. Conosco, tá? Estão aí. Para finalizar aí, pastor Esdras, já te agradecendo, né, essa possibilidade, oportunidade de estar conosco. Nós precisamos continuar essa conversa. Tem muita coisa. Vamos. Né, passou muito rápido, não deu nem para começar. Muito obrigado pelo convite. Você me deixa honrado com o convite. Nós somos amigos de muito tempo, não é de um dia nem 2. Somos amigos do dia a dia, do cotidiano. Nos vemos com frequência, conversamos, dialogamos, temos sonhado juntos há muito tempo, servido a Deus na igreja. Você é de uma família tradicional da cidade, assim como eu. Você é de uma família histórica na cidade e conta com o meu respeito, com o meu apoio, com o meu carinho, com a minha consideração. E eu te agradeço pelo convite, a oportunidade de dizer para as pessoas que querem nos acompanhar aquilo que a gente pensa sobre política. Desejo que Deus abençoe cada um que passou por aqui, deu a sua participação, a sua parcela de cooperação. Sei que você tem muitas lives programadas, desejo que todas elas sejam uma bênção e desejo, sobretudo, que esse 2020 termine melhor do que começou, confiando que Deus está cuidando de todos nós, abençoando a sua igreja, o seu povo e a cidade de Joinville. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Havendo possibilidades, tá? Retornaremos a conversar, que tem muita coisa aqui que ficou na pauta ainda da conversa. É verdade. Nós daremos continuidade nisso, sim. Muito obrigado, tá? Tamo aí. Conosco até agora, nosso abraço, nosso muito obrigado. Na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui com outro assunto.